Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia nós estamos aqui com a live de 5h59. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Glória a Deus por mais esse tempo precioso que o Senhor nos permitiu, nos concedeu. Irmãos, hoje entramos definitivamente no primeiro dia de aula da série Feridas na Alma. Nós vamos falar sobre abandono. Jaci, você tá aí, Jaci? Ia falar com você. Vou falar depois com você no direct, Jaci. Dona Neuma, Pastor Carlos, a paz do Senhor Jesus. Oi, meu amor. Acho que não, nega, pra passar. Deixa eu ver. Não, tá aparecendo. Ela botou um espelho aqui atrás de mim. Esse cenário aqui foi minha esposa que arrumou, mas me botou pro lado de cá. Me expulsaram. Ei, minha pretinha. Beijo, papai. Vem aqui pra você não aparecer muito. Meu Deus. Beijo lá, papai. Todo mundo acordando. Todo mundo mole, com cara de sono. Já que, paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos começar enviando essa live para o máximo de pessoas possível. Em nome de Jesus. Tô bem animado com essa série. Tô cansado, tá? Dormi pouco, mas tô animado com essa série. O Senhor falou bastante comigo. Vai ser uma série... Eu tô nessa construção agora porque essa série vai subir pro YouTube, tá bom? Vamos começar orando? Pode ser? Legal? Senhor, obrigado pela oportunidade de mais um dia. Senhor, ministra, Pai, ao coração daqueles, Pai, que necessitam ouvir a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, estabeleça a tua obra, faz o teu querer, Senhor. Senhor, direciona essa aula, direciona esse dia. Toma, Pai, para o louvor da glória do seu nome, toda a ministração de hoje. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos dar lugar ao Espírito Santo para fazer a sua vontade. Irmãos, sem mais delongas, nós vamos falar do primeiro ponto. Eu coloquei alguns pontos aqui sobre abandono, algumas feridas na alma. E a primeira ferida que eu decidi falar é abandono. Eu já vou citar para vocês algumas das feridas a qual nós vamos falar. Eu posso trocar uma ou outra, eu posso, na verdade, também acrescentar, mas basicamente a gente vai falar de depressão, de ansiedade, de estresse, de medo, tristeza, angústia, solidão, rejeição, abandono, que é hoje, traição, culpa e desesperança. Todas essas feridas na alma, elas geram consequências na nossa vida, existem circunstâncias que são propícias para que elas venham florescer em nós, tá? E o Senhor me direcionou a partir do personagem bíblico que nós vamos falar, tá? Porque eu vim meio que de Gênesis para Apocalipse. Então, o personagem, ele falou mais do que a ferida. E aí hoje nós vamos falar de Moisés, irmão. Moisés. E a ferida é abandono. Vamos lá em Êxodo capítulo 2, sem mais delongas. Essas aulas também não serão aulas muito longas, tá? Se você tiver papel e caneta, vai ter conteúdo para você anotar. Então você anote, tá bom? Se for a sua vontade, se não for, você só ouve a palavra de Deus e seja cheio por ela, em nome de Jesus. Fafi Pereira, paz do Senhor Jesus, irmã Valéria, paz. Fernanda Silva, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom. Alaide, como é que você tá, Alaide? Quanto tempo, hein? Ó, gente, vocês estão me perguntaram no direct sobre o projeto. É semana que vem, tá? A gente vai estar no Recreio dos Bandeirantes, mas depois eu falo no Stories com vocês, porque ontem foi muita correria, ontem eu fiz algumas coisas, né, alguns negócios, e ontem foi muita correria, eu não consegui nem aparecer no Stories, estava no meio da rua, decidi não fazer, mas hoje eu converso com vocês e aí eu falo lá como vai ser o projeto semana que vem, tá bom? A gente vai mudar um pouquinho a estrutura, mas eu passo para vocês também, tá bom? Vamos enviar essa live? Me ajuda aí, envia aí para as pessoas essa live, o máximo de pessoas que você puder, envia para eles aí, vamos acordar esse povo, vamos acordar esse povo. Legal, só fala um pouquinho mais baixo, por favor. Vamos acordar esse povo, porque esse povo tá mole, gente. Fica dormindo até tarde. Pelo amor de Deus.
Levantar, vamos agitar a vida, né? Pronto, se eu mandei para você aí, desconsidera, amém? Êxodo capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor, eu vou ler 3 versículos. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Irmãos, a história de Moisés ela começa da seguinte maneira. Moisés, ele nasce num período onde os meninos estavam sendo mortos, tá? O faraó libera um decreto de morte para que matassem todos os meninos dos hebreus, porque os hebreus estavam crescendo muito, e ele tinha aumentado já a carga do povo, e ainda assim o povo não parava de fazer filho. Ele se preocupou com isso e decidiu matar as crianças que estavam nascendo naquele período, só os homens, só os meninos. E Deus deu graça à família de Moisés, a Joquebede e a Anrão, e eles conseguiram preservar o seu filho Moisés. A Bíblia diz que ele era muito bonito, né? Que ele era uma criança formosa, que chamava atenção pela sua beleza. Então o que Joquebede faz? Joquebede deixa ele escondido por 3 meses, e esses 3 meses, quando ela não pode mais deixar Moisés escondido, ela pega, faz uma arca, coloca Moisés no rio e deixa levar, né, o rio levar Moisés. Para imaginar, irmãos, um bebê, ele chora, né? O bebê chora o tempo todo, chora para mamar, chora porque está com fome, chora por vários motivos. Moisés ele não teve essa oportunidade. Provavelmente quando ele chorava, o choro dele era abafado. Provavelmente Moisés, quando queria brincar, ele não brincou como uma criança. Moisés não pegou sol como uma criança comum, porque ele não podia ser visto. Os 3 meses de vida de Moisés foram 3 meses de vida de opressão. Né, os primeiros 3 meses ali iniciais da vida de Moisés foram os 3 meses de opressão, porque a criança não podia tomar sol, a criança não podia chorar para mamar, a criança não podia chorar porque tinha fome, porque se chorasse, o vizinho que teve o seu filho morto denunciaria Joquebede para o exército de Faraó, que provavelmente mataria Moisés. Então Joquebede toma essa atitude de pegar Moisés e colocar ele num rio. E Moisés, como a gente sabe, vai parar na mão da filha de Faraó. Eu anotei alguns pontos aqui para que a gente pudesse entender a questão do abandono de Moisés, tá bom? Por quê? Moisés ele foi abandonado por seus pais, não propositalmente. Na verdade, ele sofre esse abandono inicial porque a mãe dele tem que colocar ele no rio para ele ir, para que não morresse. Ele bate na mão da filha de Faraó. Miriam, que acompanha a arcazinha de Moisés, tem uma ideia, quer trazer uma filha dos hebreus, pai, e aí Moisés volta para a mão da família dele. Sendo que a Bíblia diz que chega um tempo, quando ele está crescido, ele volta para a mão da filha de Faraó. Então Moisés ele experimentou inicialmente o abandono quando era criança, aquele sentimento, né, que a mãe dele teve que se desvincular dele para que ele pudesse estar vivo. Depois ele viveu o amor da mãe dele durante o período e novamente ele é abandonado. Na verdade, não abandonado, mas ele é devolvido para a filha de Faraó e é criado no palácio. Então, Moisés ele sofre 2 processos de abandono. Um ainda na sua primeira infância, o segundo provavelmente na sua segunda infância, quando ele já tinha ali quando ele deixa de desmamar, né? Então ele já tinha ali seus 3 anos de idade. Quanto tempo uma criança deixa de desmamar? A mãe de hoje em dia é 1 ano. Minha esposa falou que se a mãe de hoje em dia é 1 ano, já bota a criança para de desmamar e a mãe vai trabalhar. Mas naquela época, vamos botar aí 3, 4 anos, vamos estourar para 5. 5 anos, Moisés, ele é desmamado, né? Porque naquele período, eu acredito, né, a mãe aproveitava muito esse tempo, e é devolvido para a filha de Faraó. Então, se você parar para perceber, Deus ele tinha um projeto já na vida de Moisés, que depois a gente descobre mais na frente, mas Deus não tinha um projeto só na vida de Moisés. É bem provável, irmãos, que Anrão e Joquebede eram homens e mulheres de Deus,
homens e mulheres com compromisso com as escrituras sagradas. E por quê, Everton? Porque primeiramente a casa dele foi escolhida. Segundo momento, depois você percebe que não é só Moisés na casa dele que é escolhido. Arão, irmão de Moisés, também é escolhido. Arão, ele se torna posteriormente um sacerdote, né? Moisés era o profeta, era a voz de Deus na terra, e Arão era o sacerdote. Então você percebe que é uma casa onde tem uma disciplina espiritual, é uma casa onde as pessoas têm uma referência espiritual bem acentuada, tá? Então Deus escolheu essa casa para fazer a sua obra. Então, irmãos, esse primeiro momento de Moisés é um momento de abandono. Moisés cresce lá no Egito. Moisés é ensinado as línguas deles. Moisés ele tem realmente toda uma vida, até os seus 40 anos de idade, muito diferenciada, uma vida de qualidade, uma vida de tranquilidade. Moisés cresce no palácio, provavelmente adorando outros deuses, provavelmente comendo da melhor comida. A cultura do Egito era a cultura que Moisés estava estabelecido, então ele vivia essa cultura, sendo que Moisés ele nunca deixou no seu coração a sua origem. Moisés ele nunca deixou no seu coração, apesar desse abandono, ainda que não foi um abandono proposital da mãe dele, né? Foi necessário, primeiramente para o projeto de Deus, primeiro para guardar a vida dele, depois para o projeto de Deus. Moisés ele não esqueceu a sua origem, ele não esqueceu a sua raiz, sendo que existem feridas na alma que nós carregamos para a nossa vida. Existem feridas na nossa alma, irmão, que ela vai despertar, é uma ferida da infância, mas ela vai aparecer na nossa vida na fase adulta. Eu estou descobrindo um monte, não é à toa que estamos falando disso, tá? Eu estou descobrindo um monte em mim. Ontem eu expliquei para vocês, na live de ontem, que foi uma introdução das lives da série que nós vamos fazer, eu expliquei para vocês que existem níveis. E eu estou em um determinado nível. Tem gente que já me passou. Por exemplo, esse cara que me passou, ele não fica me vendo na rede social. Ele não vai... A minha mensagem não acessa ele. Entendeu? E tem gente que ainda está vindo no caminho. A minha mensagem consegue acessar. A pessoa ouve e fala, cara, gostei do que você está falando. Eu vivo isso, eu já vivi, eu quero aprender sobre. Então, existem níveis e está tudo bem, tá, irmãos? Tá tudo bem, você não é melhor nem pior do que ninguém por conta disso. É simplesmente uma corrida onde estão todos na pista, mas um deu 2, 3 voltas, outro já deu 10, outro já deu 50. Tá bom? Então, irmãos, a ferida que Moisés teve na infância, ela é colocada para fora em algum momento. Qual é, Israel? Beleza, meu irmão? Vou te ver, cara. Tamo junto. Israel aí, meu irmão de turma do meu pelotão. Então, a ferida na alma de Moisés, ela vem para fora. Irmãos, e olha como ela vem à tona. Primeira ferida de abandono. Primeira ferida de abandono é a falta de sensibilidade. Feridas de abandono, ela vai gerar em você, por exemplo, baixa autoestima, nós vamos falar disso, dificuldade nos relacionamentos, problemas emocionais e psicológicos, dificuldade no desenvolvimento social. Essas são características de feridas de abandono. Pessoas que foram abandonadas na sua primeira infância ou ainda na sua infância, elas têm essas dificuldades. E a gente vai perceber as dificuldades que Moisés tem. E a primeira dificuldade, ela aparece aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, olha aqui, Moisés já é homem, saiu a seus irmãos, os hebreus, e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Feria, ou seja, ele devia bater, chicotear, porque os hebreus eram escravos, e Moisés viu isso. Irmãos, o que isso desperta? Lembrando que Moisés, ele vive no Egito, mas ele sabe que é hebreu. Ele conhece a história dele, até mesmo porque ele foi criado até 5 anos com a mãe. Moisés, ele foi ensinado na Torá, irmãos. Não acredite que Moisés ele só aprendeu a cultura dos egípcios, não. Ele aprendeu a cultura de Israel também. Nessa época aqui, eles estavam muito tempo, né,
400 anos sem viver dentro da sua cultura. Eu acredito que muitas coisas foram perdidas, mas na casa de Moisés foi estabelecida a cultura. Por esse motivo que Deus escolheu a casa dele. Tá? Tanto que o irmão dele se tornou sacerdote posteriormente. Então, Moisés ele aprendeu a cultura dos judeus, na verdade dos hebreus, né? Abraão era chamado hebreu, que é o povo do outro lado do rio. Dos hebreus, ele aprendeu até a sua terra infância. Então Moisés ele tinha consciência de quem era, ele tinha identidade de quem ele era, porém Moisés tinha feridas na alma. E a ferida que Moisés tinha na alma despertou um sentimento terrível nele, que eu quero te mostrar aqui no versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. E olhou a um lado e olhou a um e a outro lado. Ó. Moisés olhou um lado e o outro. Legal? E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Meu Deus do céu. Irmão, o cara me chega... Olha a ferida. A minha esposa falou, cruzes? O cara, quando vê o irmão dele apanhando, que não é irmão de sangue, é o irmão hebreu, o pessoal do povo dele apanhando, ele tem um estado de ira tão grande que ele, primeiro, premedita o crime, porque ele olha para ver se tem alguém vendo. Segundo, ele comete o crime doloso. Ele mata com a intenção de matar. Terceiro, ele comete o terceiro crime, ocultação de cadáver. Ele esconde o corpo. Premeditação, dolo e ocultação de cadáver. Moisés comete 3 crimes. Depois Deus escolhe ele. Cara, esse Deus não é gente não, né? Como diz o pastor Luiz Hermínio. Esse Deus não é gente não, né? Ele comete 3 crimes. Pior. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte. Ele escondeu o corpo, tá tranquilo, voltou pro trabalho lá no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Versículo 15. Faraó descobre que ele matou o egípcio. O que Moisés faz? Foge. 4º crime. Ele foge da cena do crime. Ele foge, irmãos. Irmãos, esse é Moisés. Homem de Deus, escolhido por Deus. Um homem que premedita um crime, um homem que mata alguém, um homem que oculta cadáver, um homem que foge do crime que cometeu e foi tratado por isso, tá, irmãos? Moisés viveu 40 anos no Egito e depois ele viveu 40 anos pastoreando. O Senhor precisou de 40 anos para limpar, libertar, tratar a alma de Moisés, para ele de fato se tornar um libertador que ele se tornou, e depois ele teve um ministério de 40 anos, Moisés morre com 120 anos. Então eu quero tratar esses pontos porque eu quero entrar, nesse momento, nos traumas de abandono. Primeira consequência do trauma de abandono, baixa autoestima. Primeira consequência do trauma de abandono, baixa autoestima. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Êxodo 4, 10. Olha o que diz. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse Moisés ao Senhor. Desculpa. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés, ele era um homem de poucas palavras. Moisés era um homem que ele não tinha uma boa oratória, ele não tinha uma boa retórica. Moisés não era um cara polido ao falar. Ele era travado para desenvolver a habilidade de falar, de lidar com pessoas. Agora você imagina, uma pessoa que não é boa em falar, ela é boa em lidar com pessoas? Moisés ele tem muita dificuldade de lidar com gente. Por quê? Porque ele não fala. Ele não gosta de falar, ele é aquele cara quieto. Ele é aquele cara na dele. Ele é aquele cara que numa conversa ele vai ficar quieto o tempo todo. Moisés não vai gostar de se expor. Esse é Moisés, um homem escolhido para libertar o povo de Israel.
E esse trauma de abandono trouxe a Moisés essa baixa autoestima. Essa estima, como se ele não pudesse se posicionar para viver aquilo que Deus chamou ele para viver. E aí Deus traz uma solução para ele no versículo 11. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus ensina Moisés. Moisés precisa confiar em Deus para fazer essa obra. Moisés precisa se estabelecer no Senhor para fazer essa obra. E assim é com todo aquele que tem uma ferida na alma. Pessoas que têm ferida na alma de abandono, elas precisam em algum momento confiar no Pai. Por quê? Porque foram abandonadas pelo Pai. Pessoas que têm feridas na alma de abandono, ela em algum momento vai precisar de uma referência. Por quê? Porque ela não teve essa referência na infância. Francinha, meu irmão, saudade, mano. A gente precisa conversar, hein? Vou te ligar. Vou ver se eu te ligo aí pra gente trocar uma ideia depois. França é meu irmão de farda, um irmão muito querido, mora no meu coração. Então, irmãos, a gente já identifica aqui o primeiro trauma de Moisés, que causa a primeira consequência na vida dele, que é a baixa autoestima. Segundo trauma de Moisés, de abandono. Segundo trauma, dificuldade nos relacionamentos. Se você for ver lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 12, como nós lemos, Moisés, ele mata um egípcio, mas ele também não é um cara bem quisto pelos hebreus. Olha isso. Talvez seja por inveja, por algum motivo, porque todo mundo sabendo que ele era hebreu, via que ele vivia no palácio. Ele não era escravo como os outros hebreus. Então, provavelmente, tinha uma questão de inveja ele também, né? Pô, a gente está aqui se arrebentando, sofrendo, e ele vive no bem bom lá, ainda vem querer dar ordem na gente, achando que ele é maioral, né? Achando que Deus não colocou ele como juiz. Mal eles sabiam que Deus tinha colocado, sim, ele como juiz. No mundo espiritual ele já era uma liderança, tá? Então, assim, ele não tinha habilidade para lidar nem com os egípcios, nem com os hebreus. Moisés era um homem que tinha dificuldade no relacionamento. Depois, quando você lê o livro de Êxodo, você descobre isso. Depois, quando você vai lendo as leis, quando você lê Deuteronômio, você percebe que ele tem uma certa irritação com o povo, né? Ele tem um jeito meio irritado de lidar com o povo, né? A ponto de não adorar a Deus naquela situação da rocha, quando ele tem que ferir a rocha. Tá? Então, Moisés, ele começa a externar os seus traumas, irmãos. Primeiro trauma que Moisés externou, baixa autoestima. Segundo trauma, dificuldade nos relacionamentos. Terceiro trauma, problemas emocionais e psicológicos. Irmãos, uma pessoa que premedita um crime, que comete ele a sangue frio, que oculta o cadáver e depois foge, ela não pode ser uma pessoa comum. Na Bíblia não mostra Moisés chorando porque cometeu esse crime. Na Bíblia não mostra ele arrependido. Aonde está escrito que ele se arrependeu do crime que ele cometeu? Eu tenho certeza que ao longo dos 40 anos que ele foi tratado como pastor de ovelha, para viver o chamado dele, Deus tratou muito com ele nessa área. Agora, me mostra Moisés dizendo que se arrependeu do crime que cometeu. A gente sabe que Moisés ele tinha uma carência de pai. E por que a gente sabe? Porque a referência que Deus se tornou para Moisés foi uma referência paterna. A ponto de quando Deus envia Moisés para a libertação do povo, quando ele está caminhando no deserto, o que Moisés fala para Deus? Não me envia. Deus fala, vou mandar um anjo para ir contigo, que esse povo é rebelde. Vou mandar um anjo. O que ele diz? Não me envia daqui, não me tira daqui se a tua presença não for comigo. Moisés, ele toma Deus como pai. Deus se torna o pai de Moisés. A principal referência de masculinidade, a principal referência de paternidade para Moisés é Deus. Moisés é um homem destemido. A gente sabe que a sarça estava ardendo lá, pegando fogo. Calma aí. Meu Deus, que luta. A gente sabe que a sarça estava ardendo lá, pegando fogo. O que Moisés faz? Moisés vai para perto para ver
para descobrir o que estava acontecendo ali. Eu estou tentando... Ah, tá, consegui aqui. Para ver o tempo da live, 25 minutos. Tá? Eu já estou indo para o final da live, tá, irmãos? Mas ainda tem algumas coisas para falar aqui. Então a gente percebe que Moisés tem sim problemas psicológicos. Uma pessoa que premedita, executa e oculta o crime que cometeu não é uma pessoa comum e ainda foge no final. Essa pessoa não é uma pessoa com psicológico. A mente dela não está no lugar, as coisas no emocional dela não estão adequadas. Né? Se tivesse, ele não cometeria esse crime. Tá bom? Falei de 3, tá? Vamos para quarto trauma de abandono. Dificuldade no desenvolvimento social. Dificuldade no desenvolvimento social. Tudo isso a gente já leu. Olha só, Moisés ele fala para Deus, Êxodo 4:10. Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Eu sou um homem de boca pesada e de língua pesada. Alguns dizem que ele era gago. Outros dizem que ele... Desculpa, não sabia falar direito. Vamos me dar um pouquinho de água, por favor. Bota naquela taça bonitinha sua. Todas são bonitas. Então bota aí na taça bonita tua em nome de Jesus. Então, irmãos, o que a gente percebe dentro dessa estrutura? Moisés, ele tinha um problema para lidar com pessoas. Uma pessoa que não falava bem, uma pessoa que não desenvolvia uma conversa de maneira adequada. Moisés todo travado, obrigado, meu amor. Moisés todo travado emocionalmente, cheio de problemas emocionais, e Deus, ainda assim, escolheu esse homem. E aqui eu quero aplicar essa palavra. Eu ministrei a palavra durante 27 minutos, e agora eu quero aplicar ela. Quem te disse que você não é escolhido de Deus? Ana, puxou o cabelo, Ana. Quem te disse que Deus não te escolheu para uma grande obra porque você errou no seu passado, porque você feriu, matou, roubou, se prostituiu ou fez algo errado? Quem te disse que Deus não tem uma obra reservada na sua vida desde a sua mocidade, antes do ventre da sua mãe, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus não tinha te escolhido? O fato de você hoje ter feridas na alma ou ter sido ferido e ter gerado essas feridas na alma não exclui o chamado de Deus na sua vida. Não exclui aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, meus irmãos, eu quero trazer isso para você como uma revelação hoje. Entenda que Deus te chamou. Deus tem algo para fazer com você. E Deus não vai levar em consideração suas feridas e seus traumas. Ele vai te tratar. Se você se submeter ao tratamento de Deus, Ele vai te conduzir àquilo que Ele tem proposto para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus tratou Moisés durante 40 anos. 40 anos Moisés foi tratado. Irmãos, e parece que Moisés está curado, né? Moisés é enviado, Moisés liberta o povo. Glória a Deus. Tudo de melhor acontece. Porque Moisés, ele executa a missão que Deus deu para ele. Ele consegue executar a missão com maestria, com qualidade, sendo obediente ao Senhor. Sendo que acontece o segundo momento, irmãos, onde a ferida de Moisés, a ferida emocional de Moisés, ela aparece de novo na Bíblia. Vamos lá para Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque disse... Amor, cadê minha caixinha? Tá aqui dentro. Tá, você já apareceu aí, né? Que você entrou aqui.
E disse Moisés, desculpa, gente. E o outro chamava Eliezer, porque disse: o Deus do meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos, com sua mulher, Moisés no deserto, no monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Olha isso aqui, irmãos. Moisés, ele foi para a chamada de Deus. Paz do Senhor, meu irmão. Moisés foi para a chamada de Deus. Moisés foi viver o que Deus chamou ele para fazer. Deixou a mulher e o filho. Deixa eu te dar uma dica aqui. Os estudiosos dizem que desde quando Moisés entrou no Egito e começou a liberar da parte de Deus as 10 pragas e aconteceu o êxodo e a travessia do Mar Vermelho, sabe quanto tempo isso durou? Alguns estudiosos dizem que foi de 8 a 9 meses. Outros dizem que durou anos. Esse processo de ida e volta de Moisés, né, falando com o faraó, convencendo o faraó, aquilo tudo. Alguns estudiosos dizem que durou anos. Agora você imagina, Moisés largou a esposa e os filhos com seu sogro. Moisés, ele usa aquilo que usaram com ele. Ele foi abandonado num certo momento, ainda que com apoio emocional, né? Que Moisés foi abandonado com apoio emocional. Ele tinha mãe no Egito, não era mãe biológica, mas era uma filha de Faraó. Ele recebeu o amor dela, né? Então Moisés, ele entendeu o quê? Não, eu vou deixar minha mulher e meus filhos com meu sogro, eles vão receber o amor do meu sogro, mas eu vou seguir a minha missão. A ponto de Jetro, quando vê que Moisés não volta para buscar a esposa, ele leva a esposa até Moisés. A esposa e os seus filhos. Moisés, irmão, ele é um homem de Deus extraordinário, mas qual é a referência bíblica dos seus filhos? Nenhuma. Bem provável que Moisés não tenha sido um dos melhores pais. Bem provável que essas feridas que Moisés carregou ao longo da sua vida limitaram o seu ministério paterno, o seu ministério como marido. Então, às vezes, a gente vê um homem, uma mulher de Deus, né, com uma chamada extraordinária, e essa pessoa, às vezes, tem problemas dentro do seu lar que a gente não identifica. Mas isso são feridas na alma. Moisés, ele começou a externar essas feridas em momentos em que ele era pressionado, em momentos de decisão da vida dele. E é assim comigo e com você, eu já estou indo para o final. É assim comigo e com você. Então, não limite o que Deus tem para fazer na sua vida por conta das suas feridas emocionais. Deixa Deus te tratar. As suas feridas na alma, elas não têm o poder de limitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Pelo contrário, se você permitir o tratamento de Deus, são exatamente essas feridas que vão fazer com que você cumpra o seu propósito. Só tome cuidado, porque em dado momento elas vão vir à tona. O abandono, ele causa feridas muito difíceis, muito pesadas, tá? São pessoas insensíveis emocionalmente, são pessoas que não têm um bom relacionamento, elas têm dificuldade em abraçar, em beijar. Eu, por exemplo, eu cresci criado por 2 mulheres, na verdade pela minha mãe, mas minha avó ajudou muito na minha criação, e eu tenho irmã, então eu cresci rodeado de mulheres. Logo, eu não sou um cara com dificuldade de abraçar, de beijar todo mundo. Os meus amigos, os caras mais próximos, eu abraço, eu beijo a minha família, eu abraço, beijo, eu digo que amo o tempo todo. Eu não tenho essa dificuldade, isso para mim não é uma dificuldade, tá? Por quê? Porque eu recebi esse afeto na minha infância. Eu recebi essas palavras, eu recebi esse carinho na minha infância. Então eu consigo externar ele hoje na minha vida adulta. Logo, eu tive outros traumas que começaram a se revelar na minha vida adulta, e alguns eu estou descobrindo agora e tratando eles. Não adianta você descobrir que tem um trauma, você tem que tratar, tá? Eu diria para você inicialmente, vai ao pai, que ele sempre tem uma boa resposta para nós, e se você entender que não resolveu, procura um psicólogo, procura um tratamento emocional, procura um psicanalista, pessoas que entendem a mente humana,
Amém, dona Nilma? Você também é uma benção. Procura pessoas que entendam a mente humana e vai se cuidar. Deus ele permitiu que o homem conhecesse a mente humana, fizesse até uma faculdade de psicologia para poder tratar, cuidar. Então não fique com essas limitações, com essas bobeiras, porque senão você achar que só Deus pode te tratar, ele pode te tratar, ele vai te tratar do jeito dele e você vai ter que ficar 40 anos no deserto igual Moisés. Aí cabe a você. Se tu quiser romper, procura ajuda o mais rápido possível. Agora, se você quiser o tratamento de Deus, se prepara. Se prepara que o tratamento dele é pesado. E ele é processual, vai te curar, mas ele vai te amassar. Então, a Bíblia diz que o homem sábio, ele é observador. Ou seja, ele não é o homem que precisa passar pela experiência, ele observa a experiência do outro e toma aquilo para ele. Então eu te dou esse conselho, seja sábio para tratar suas feridas emocionais. Você não precisa passar pelo sofrimento que seu pai e sua mãe passou. Você não precisa reproduzir a violência que você sofreu na sua infância, o abandono que você sofreu na sua infância, o descaso que você sofreu, as palavras de maldição que você recebeu. Você não precisa reproduzir isso. Você pode simplesmente buscar um tratamento. Primeiramente em Deus, nas Escrituras Sagradas e, posteriormente, uma pessoa que seja um profissional da saúde emocional para cuidar daquilo que você entende, que você identifica que tem demanda. Eu estou com 38 anos de idade. Apesar de não parecer. Ao vivo parece que eu tenho mais. Aqui eu acho que parece ter menos. Mas eu tenho 38 anos de idade. Irmãos, eu estou descobrindo agora, tipo, essa é atual. Tem uma que eu descobri semana passada. Um bloqueio emocional, cara. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Eu não estou sabendo lidar com isso aqui. Tem alguma coisa errada aqui, isso aqui me trava. E aí eu chamei um cara especialista, olha aqui, ó. Eu não sei lidar com isso aqui. O que eu fiz? Eu fui ler a Bíblia, eu já estou lendo a Bíblia há 6 anos, sem parar. E eu não achei resposta para isso. Deus ele decidiu não falar comigo sobre isso. Sabe o que eu fiz? Peguei um profissional da área, falei, irmão, acho que eu tô com os probleminha aqui, me ajuda aqui. E foi só eu mostrar a página 1 para ele. Ele falou, irmão, tu não tá com problema, tu tá cheio de problema. Tu tá cheio de problema. Mas vamos resolver, dá para resolver. E a gente está resolvendo. Entende? Então, não se coloque no lugar de superioridade, não. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te tratar através da vida do próximo. Aquilo que falta em você está no teu irmão. Você hoje não está me ouvindo aqui, eu não estou podendo ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então, tem alguém que também vai te ajudar numa outra área. Entende? Tem alguém que está me ajudando numa outra área. Esse cara é crente também. Está me ajudando numa outra área. E assim é o corpo de Jesus. Um vai ajudando o outro e a gente vai chegar no propósito de Deus para a nossa vida como Moisés chegou. Chegaremos no lugar que Deus estabeleceu para a nossa vida e para a nossa casa, quer o inferno queira ou não. Nós superaremos os nossos traumas, nós seremos conduzidos segundo a mão do Senhor e a obra de Deus será estabelecida e executada na nossa vida no nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra aí, deixa o seu amém, digita aí seu amém. Eu quero pedir para que você, depois que eu subir essa live, curta, comente e compartilhe, tá? Eu preciso que você faça isso. Faça 3 comentários pelo menos, tá? E vamos explodir essa live. Hoje é o primeiro dia da live sobre feridas na alma. Hoje é o primeiro dia não, hoje é o primeiro tema, que é abandono. Manda essa live para alguém que você entenda que vai precisar ouvir essa palavra, tá? Não deixa de mandar encaminhar essa live para alguém que você entenda que vai ouvir essa palavra, tá? E entenda algo. Deus quer te destravar. Deus quer que você, apesar das suas feridas emocionais, seja conduzido ao próximo nível. Obrigado, Jesus. Deus não tem para você essa vida limitada. Ele quer que você rompa. Mas às vezes o que ele quer que você entenda é que o que você precisa está no seu próximo. E você está querendo que só Deus te trate porque você é a última bolachinha do pacote. E não é assim. Você vai ter que baixar a bolinha, pedir ajuda ao teu irmão, e o teu irmão tem o remédio para a tua alma. O teu irmão tem a peça que falta no seu quebra-cabeça. E essa peça vai transformar, vai modificar
vai te colocar em alinhamento com o seu propósito e a obra de Deus vai ser feita em excelência na sua vida, porque você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Eu estou vendo os comentários aqui, mas eles estão de lado para mim, porque o meu celular está de lado. Essa live depois vai subir para o YouTube. Então coloquei nessa estrutura. Vou ver se eu consigo ler alguns aqui, mas eu já estou indo para o final, tá bom? Eu já estou indo para o final. Disseram amém aqui. O pastor Carlos disse, boa orientação, por isso gosto de ouvir você. Amém, meu pastor, obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Deus, ele tem trago essas palavras para nós e a gente tem falado, né? O que ele colocou a gente para fazer. Eu brinco que... Qual é o seu dom, Everton? Meu dom é ler e falar. Não é que eu tenho uma boa oratória, não. É que eu sei falar. Eu sei ler e sei falar. Então é o que eu faço. Eu leio a Bíblia e falo a Bíblia para vocês. Basicamente é isso que eu faço. Tá bom? O Anderson Almeida disse... Nunca tinha parado para estudar esse lado de Moisés. Muito bom. Glória a Deus, irmão. Eu também estou surpreendido, Anderson. Eu, quando comecei a entender os traços emocionais de Moisés, eu fiquei também surpreendido. Algo que chamou a minha atenção é você não olhar só... porque, na verdade, eu estou lendo a Bíblia agora, né, esse estudo, a gente vai traçar as características emocionais. A gente não está falando do lado espiritual. Repara que eu não tratei do lado espiritual, tá? Você vai ver quando chegar em Davi, meu filho. Você vai ver alguém que... Você vai ver alguém ferido, é Davi. Normalmente um homem que Deus fere muito é porque Deus vai usar muito esse cara, tá? Você vai ver alguém ferido, irmão, é Davi. Davi, meu Deus do céu, é muito arrebentado. Pensa num cara arrebentado emocionalmente, foi Davi. Mas foi um grande homem de Deus, até hoje, né? Quando chegar no céu, certamente eu vou dar um abraço nele, porque ele é uma das minhas referências. Qual é, irmão? Chegou meu irmão aí, Andrezinho. Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos ficando por aqui. Primeira aula, abandono. Eu tenho certeza que tocou a sua alma, eu tenho certeza que tocou o seu espírito essa palavra. Então envia ela para o máximo de pessoas que você puder. Depois, quando eu encerrar, não esqueça de fazer 2, 3 comentários. Eu não estou divulgando as aulas porque o intuito não é esse. A gente vai ministrar. Isso aqui é para o meu público. Então eu espero que vocês assim possam... assistir, encaminhar para outras pessoas, mas eu vou depois estar divulgando nos stories para que outras pessoas que não me seguem possam acessar isso também, essa palavra que Deus está ministrando no nosso coração com tanto cuidado, tá bom? Então hoje ao longo do dia a gente bate um papo e eu vou dizer até para vocês qual vai ser a aula de amanhã. Eu estou olhando aqui, eu não sei ainda qual aula vai ser. Será que vai ser rejeição? Será que vai ser depressão, ansiedade, estresse? Não sei. Mas daqui a pouco eu falo para vocês. Eu quero te agradecer por me acompanhar, por estar comigo até agora. 43 minutos de live e o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês. Te dê uma terça-feira de paz, de prosperidade. Não se esqueça, come pão, bebe água, porque longa é a sua caminhada. Tamo junto, fica com Deus.